É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, estudando a Bíblia. É sempre gostoso estudar a Bíblia e para mim, pessoalmente, faz muito bem esse estudo, porque eu tenho que buscar a fundo para transmitir. Então isso me faz muito bem, me faz aprender cada vez mais. Eu gosto muito, espero que vocês gostem também. O estudo de hoje é o estudo 9 da nossa série Armagedon. Essa série que nós começamos estudando desde o princípio, como o mal entrou no coração de um ser, o ser mais elevado no céu, abaixo de Jesus. E é uma pena que isso aconteceu, mas é uma realidade hoje. Então, nós viemos estudando toda a história de como esse mal começou, como entrou no coração de Lúcifer e como vem sendo transmitido ao longo dos anos. E hoje, na série final, nós estudamos no último estudo sobre a cruz e como o mal, como os anjos maus massacraram Jesus na cruz. Só que depois da cruz, a história continua, a história não acabou ali. Depois da cruz, agora somos nós, eu e você. E nós sofremos esses ataques do inimigo hoje. Então, isso que nós vamos ver hoje. O estudo de hoje é The Real Mortal Kombat, Armageddon, ou o combate mortal verdadeiro, real. Esse logo que vocês estão vendo, Mortal Kombat, é de um jogo, tenho certeza que muitos conhecem, é um jogo videogame, lançaram até alguns filmes, e o autor desse jogo, o programador, aquele que desenhou o programa desse jogo, chama-se Edward Boone. Ele deu uma entrevista certa vez e uma das coisas que ele disse, ele falou algo muito interessante sobre esse jogo, sobre o sucesso do jogo, por que esse jogo teve tanto sucesso e por que esse jogo foi tão diferenciado de todos os outros de luta. E ele falou o seguinte, ele colocou muitas armas escondidas para que esse jogo tivesse sucesso. Então, para que você consiga ficar cada vez mais com vontade de voltar a jogar, ele colocou vários armamentos, vários recursos escondidos nas pessoas que você tem que buscar e encontrar. E cada vez que você encontra é um sucesso, é uma aventura e aquilo te prende cada vez mais a estar jogando e tentando aprender e desenvolver cada vez mais. É uma coisa interessante porque na vida real funciona dessa mesma forma. A gente não consegue ver todas as coisas. Existem coisas escondidas aos nossos olhos. O nosso mundo é chamado de mundo mortal, porque todos nós morremos. Mas existe um mundo chamado de mundo espiritual. E é esse mundo que o livro do Apocalipse vem revelando para a gente, sobre o mundo espiritual. Na verdade, o livro do Apocalipse, ele derruba essas cortinas entre o nosso mundo e o mundo espiritual. E a gente consegue ver o que acontece por trás das cortinas da vida, poderíamos dizer assim. Nós estudamos também em Apocalipse, em capítulo 12, de verso 1 ao verso 5, quando nós lemos o que aconteceu quando Jesus veio para nos salvar e nasceu aqui na terra, viveu e foi levado aos céus de volta. Nós vimos aqui em Apocalipse vem mostrando para a gente o que realmente estava acontecendo por trás das cortinas, porque a gente sabe da história, a história conta para a gente de como foi a vida de Jesus, uma vida dura, difícil, as tentações de Jesus que nós já estudamos no deserto, depois Jesus no Getsêmani, enfrentando cara a cara, face a face com o inimigo, o mal, e depois na cruz, sofrendo, sendo esmagado e literalmente, como a Bíblia fala em Salmos 22, se tornando um verme. Ele não se parecia um ser humano, mas se parecia com um verme. Ele foi massacrado pelas coisas que eu e você fazemos, pelos nossos pecados. Isso tudo o Apocalipse vem revelando para a gente, na verdade, o que estava acontecendo por trás de tudo isso. Se você abrir sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 5,
é exatamente essa parte. Vamos ler juntos? Ela, com efeito, teve um filho. Essa pessoa é uma mulher, uma visão que João, o autor do Apocalipse, teve, e ele viu essa mulher, estava em pé em uma lua e ela era vestida do sol. Era uma figura estranha, mas ele conseguiu entender que essa mulher estava grávida e quando ela deu à luz, esse menino, essa criança, foi elevado aos céus imediatamente. E, ao mesmo tempo, enquanto essa criança estava para nascer, havia um dragão, ele viu um dragão nos céus que tentava comer essa criança, destruir essa criança, mas ele não conseguiu chegar perto da criança. Mas o tempo inteiro estava pronto para atacar. E essa criança, então, nasceu e foi imediatamente levada aos céus. Esse dragão acompanhava tentando pegar a criança, mas não conseguiu. E nós sabemos quem é esse dragão. Agora nós vamos continuar essa história. O que aconteceu depois que essa criança, ou seja, que Jesus ascendeu aos céus? O dragão continuou. E nós continuamos aqui na Terra. Então, antes de nós continuarmos o nosso estudo, já fica fácil para você entender um pouquinho melhor quem está por trás do seu sofrimento. Se você sofre hoje, é claro, a Bíblia nos deixa claro que Jesus não é responsável pelo mal que você sofre. Ele foi levado aos céus e sofreu também com esse mesmo mal. Esse mesmo dragão que ataca você e eu hoje é o dragão que atacou Jesus. E todo o mal que você sente, toda preocupação, angústia, sofrimento, tudo que você vê na humanidade de mal, de ruim, é esse dragão que está solto entre nós e fazendo mal. Única e exclusivamente ele. É isso que a Bíblia vem nos contando. Quer ver lá? Acompanha comigo. Nesse mesmo capítulo, capítulo 12, no verso 17, lá embaixo. Este então, ou seja, o dragão, furioso, desfechou um ataque contra o resto dos filhos da mulher. Essa versão que eu estou lendo chama-se versão O Livro. Ela é um pouquinho mais explicativa, então se você tiver uma outra versão, deve estar mais ou menos igual a minha, mas essa aqui é um pouco mais fácil de se compreender. E ela fala assim: esse então furioso dragão desfechou um ataque contra o resto dos filhos da mulher. E numa outra versão mais antiga ela fala: e o dragão foi atrás da semente da mulher, daqueles que permaneceram aqui na terra, dos que continuavam aqui na terra e que vieram da mesma raiz que Jesus veio, daquela mesma mulher, da mesma fonte, ou seja, da verdade. Essa mulher não é uma representação de Maria, a mãe carnal, a mãe daqui de Jesus. Ela não representa, essa mulher do Apocalipse não representa Maria. Essa é uma representação da verdade, da pureza, de onde Jesus veio. Jesus era puro. E aqueles que seguem ele são puros também e vêm dessa mesma fonte, da verdade. E aqui vem contando para nós que o dragão foi atrás dos outros filhos dessa mulher, ou seja, aquele filho que foi levado aos céus, Jesus, ascendeu aos céus agora para pleitear, para estar no nosso lugar no santuário, ao lado de Deus. Porém, o dragão continuou na terra e agora o que aconteceu? O dragão desfechou um ataque contra o resto dos filhos da mulher. Hoje, meu amigo, quem está atrás de você é esse dragão. É isso que a Bíblia está contando para a gente. Vamos continuar lendo. Os que obedecem à palavra de Deus e confessam e provam que pertencem a Jesus. Responde uma coisa para mim. Você busca fazer a vontade de Deus? Você busca obedecer à palavra de Deus no melhor do seu entendimento? Você mostra Jesus para as pessoas? Você busca fazer a vontade de Jesus? Você faz o que tem de melhor no seu coração em relação a obedecer à Bíblia, obedecer à palavra de Deus e seguir os mandamentos que Ele nos deu? Então é exatamente você que está sendo perseguido pelo dragão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando você sofre alguma coisa, você tem algum pesar no seu coração, você tem alguma coisa que te massacra durante o dia, alguma coisa que te fez mal, te fez se sentir mal,
Nunca pense, nunca entre nessa conversa do inimigo e pensar por que Deus fez isso comigo, por que Deus permitiu. Mas agora eu tenho uma pergunta para vocês. E está exatamente no nosso guia de estudo de hoje, essa pergunta. Se Deus não é responsável pelos nossos sofrimentos, então como que Ele permite que existam sofrimentos com os filhos dele? Por que Deus, que é amor, permite o sofrimento? Essa é uma pergunta para a gente parar e pensar, não é verdade? Deus não é amor? Por que a gente sofre então? Segunda pergunta. Se Deus prometeu estar comigo todo o tempo e nunca sair do meu lado, é isso que Ele prometeu várias vezes em Salmo 23, verso 1, é isso que Ele fala. Ele nunca vai faltar, Ele nunca vai sair do meu lado, Ele sempre vai estar comigo até quando eu cruzar o vale da sombra da morte. Deus vai estar comigo também. Mas espera aí, e quando eu sofro? Quando eu tenho preocupações? E quando acontece um acidente com um familiar meu, com um querido meu? E quando eu tenho uma doença, um câncer? Cadê Jesus? Onde está Jesus quando eu tenho sofrimento? E a terceira pergunta do nosso guia de estudo é: se eu tenho sofrimento e eu sou cristão e busco fazer a vontade de Deus, então qual é a diferença entre eu e uma pessoa não cristã? Porque, pelo que eu posso observar, todos têm sofrimentos. Então não faz diferença eu ser cristão ou não ser. Qual a vantagem que eu tenho de seguir a vontade de Deus, de obedecer a Bíblia, de fazer a vontade dEle? Vamos analisar juntos? A primeira pergunta: se Deus me ama e cuida de mim, por que eu enfrento problemas e aflições como aqueles que não o amam? Às vezes dá a impressão que Deus não está comigo. Às vezes eu tenho a impressão que eu sofro e peço para Ele, dá a impressão que às vezes Ele não está ouvindo a minha oração. Para responder isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Efésios 6, do verso 10 ao verso 20. Vamos abrir aqui. Nesse capítulo, vem contando para a gente um pouquinho mais do que acontece por trás das cortinas da vida, agora em relação a eu e você. Nós vamos ler os 3 primeiros versos, capítulo 6 de Efésios, verso 10, 11 e 12. Tá bom? Vamos ler juntos. Por último, quero recomendar-vos que procurem fortalecer-se através da comunhão com o Senhor e com a energia do seu poder. Estejam equipados com todas as armas de Deus para que possam permanecer firmes sem cair nas astutas ciladas do diabo. Pois, na verdade, o nosso combate não é contra seres humanos, mas sim contra forças malignas, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espíritos do mal que dominam nas esferas do mundo sobrenatural. Você conseguiu ver aqui a nossa realidade? A nossa luta hoje não é só contra um poderoso dragão. A nossa luta hoje é contra um exército inteiro de espíritos maus. Nós vivemos dentro do reino do mal. Nós vivemos aqui dentro, cercado pelo mal. E Deus tem uma lei. Ele é amor. Mas Deus tem uma lei chamada lei do livre-arbítrio. E Deus não pode simplesmente chegar e parar uma pessoa de fazer o mal porque é mal. Se essa pessoa escolheu fazer o mal, é uma escolha própria dele, é o livre-arbítrio que ele tem, é um direito que ele tem perante Deus de fazer o que ele escolheu. Você se lembra que quando Eva estava lá no jardim, Deus veio
e conversou com ela antes que ela pecasse. Os anjos vieram, conversaram com ela e avisaram e ensinaram ela e Adão. Mas quando ela decidiu pegar a fruta e comer, Deus não desceu imediatamente e parou ela de comer a fruta. Deus não fez isso, porque era uma escolha pessoal dela. Assim, hoje também, Deus não para você de fazer quando você decide fazer uma coisa má. Da mesma forma como Ele não pode parar alguém de fazer alguma coisa má, porque é uma decisão própria da pessoa. E reparem que a promessa de Deus não diz assim, você não vai sofrer. Não foi isso que Ele falou. Jesus, que veio aqui à Terra, sofreu. Como nós, os seguidores dele, esperamos não sofrer. Então, como acontece? Como que é essa relação de sofrimento e o que acontece, então? O que Deus, na verdade, faz, ele não sai do nosso lado, e essa é a promessa dele. E ele cumpre sempre essa promessa, ele nunca sai do nosso lado, e estando do nosso lado, ele procura de todas as formas, mesmo quando as coisas más vêm à nossa direção, e acontecem coisas ruins na nossa vida, ele, da melhor forma possível, pega essa situação e transforma e faz com que o resultado seja o melhor possível para nós. É isso que ele fala em Romanos 8:28, quando todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ele, a Deus. Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, todas as coisas más que vêm para você são frutos do dragão. É o dragão tentando te atacar e fazendo você desanimar do caminho justo. Mas quando vem essas coisas más, Deus torce o resultado para que de alguma forma, alguma coisa boa venha acontecer para você. Existe aqui no seminário uma professora, Beverly Sedlacek, e ela tem uma experiência muito linda nesse sentido. Eu gostaria de contar para vocês. Quando ela tinha 5 anos de idade, ela cresceu e nasceu num lar não cristão, seus pais não eram cristãos, e eles a tratavam de uma maneira rude, má, sem amor, com desprezo. E quando ela tinha 5 anos de idade, mentalize uma criança que você conhece de 5 anos de idade. Como era de costume dessa família, eles estavam todos dentro do carro passeando um domingo e quando o pai foi dirigindo, passou embaixo de uma ponte, isso aconteceu aqui na cidade de Chicago, ele parou embaixo da ponte e por uma discussão que eles tiveram no carro, o pai com a filha, ele parou embaixo da ponte, abriu a porta e pediu que a filha de 5 anos descesse do carro e ficasse ali, porque ele não queria mais ela como filha. Você pode falar, isso é besteira, ou pode até ser, mas para uma criança de 5 anos, uma cabecinha de 5 anos, isso foi o fim do mundo. Você ser abandonada pelo seu próprio pai e a mãe dela que estava do lado não podia falar nada porque ela era acostumada com agressão física na casa e ela sabia que se ela falasse, o pai ia revidar em cima dela. Ela chorou e ficou quieta e viu a filha, e a filha desceu, ficou ali paradinha, quieta, fecharam a porta e foram embora. Para essa menina, o trauma que causou no coração dela foi tão forte, tão grande, que por muitos anos ela guardou essa mágoa dentro dela, num sentimento de revolta. E há pouco tempo atrás, fazendo um trabalho de busca interior, de pesquisa com Deus, conversando com Deus e reclamando essa promessa que Ele nunca ia sair do nosso lado, ela, de uma certa forma, nunca conseguiu perdoar a Jesus por isso. Porque ela falava,
Se ele promete que ele nunca ia sair do meu lado, onde estava Jesus quando eu fui largada lá na ponte? E ela chorava e buscava a Deus, e chorava e buscava a Deus, e perguntava que Jesus mostrasse para ela onde ele estava quando isso aconteceu. E um dia, uma coisa muito interessante aconteceu. Ela teve um sonho, e nesse sonho ela se viu exatamente naquele lugar, embaixo da ponte. Aquela imagem traumatizante que ela guardava na cabeça. E quando ela viu essa imagem, no sonho dela, ela olhou, e ela sempre via, quando ela via essa imagem, ela conseguia reproduzir perfeitamente tudo o que estava acontecendo ao redor, porque foi muito traumatizante isso para ela. E nesse sonho, quando ela se viu novamente nesse local, ela olhou numa poça de água que estava na frente dela, no sonho. E nessa poça de água, no sonho, ela viu o rosto de Jesus, que estava em pé atrás dela. Jesus não podia parar o Pai de fazer uma maldade daquela forma, porque foi uma escolha própria dele. Mas a promessa dele nunca vai falhar. Nem para você, nem para ela, nem para mim, nem para nenhum daqueles que o amam. Ele prometeu que nunca vai sair do seu lado. E essa promessa ele nunca vai falhar. Tenha fé, creia em Deus para isso. As outras duas perguntas que nós colocamos aqui do guia de estudo, nós vamos conversar e dialogar a respeito. Mas elas todas se baseiam nessa promessa. Ele nunca vai sair do nosso lado. Por mais que o combate seja duro e difícil, Jesus vai sempre nos dar a vitória. E Ele promete mais uma coisa. Quando chegarmos no céu, Ele vai mostrar para nós tudo o que aconteceu conosco aqui na terra e onde Ele estava quando cada coisa aconteceu. E essa certeza que Ele tem, do amor que Ele tem em nós, nós temos que ter fé e confiar. Por mais que as coisas pareçam piores para nós, ruins, difíceis de ser encaradas, Jesus sempre está do nosso lado, nos ama muito e espera o nosso amor em troca. Qual é a resposta que você dá para Ele hoje? Amar de todo o coração. Se Jesus se transformou num verme para trocar o passado dele pelo seu, significa que hoje você, através do batismo, crendo em Deus, tem o direito que Ele hoje tem de estar nos céus. Que eu e você possamos também reclamar essa promessa e gozar da felicidade de um dia estar na Canaã celestial. Segure firme, o dragão continua no nosso meio, mas Jesus nunca vai sair do seu lado.